Alô, comunidade do ICL, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente do dia 7 de agosto de 2026. Você que está nos acompanhando aqui ao vivo e mesmo quem nos acompanha depois no offline, e muita gente faz isso, eu peço para você, deixa o like na nossa transmissão, que isso ajuda a espalhar ainda mais o nosso ICL Urgente aí pela internet. A gente vai chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo nessa sexta-feira. Com a gente mais uma vez na atualização de notícias, Laura Couto, já posicionada na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Mais um sextou aqui no ICL Urgente. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos nossos canais no YouTube, nossos canais parceiros, plataformas de áudio. Também quero pedir para você deixar seu like, comentário aqui no chat. Não esquece de falar para deixar o like, porque engaja o vídeo. Então, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, comenta no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente. E, claro, antes de passar a bola para o Rodrigo, quero convidar vocês a participarem da nossa enquete no YouTube. A gente sempre coloca uma enquete no começo do programa sobre um assunto que a gente vai tratar, e a de hoje é a seguinte: Flávio Bolsonaro vai aguentar até o fim da campanha? E as opções são: sim, difícil ficar inelegível; 2, não, os escândalos vão pesar; e 3, talvez, vai depender da justiça. Rodrigo, vamos lá. Eu acho que ele fica até o fim. Laura, quem gosta dessa história dos likes é o Guilherme Bessa, que está ali atrás de você, o nosso Gui na redação, né? Que fica sempre de olho nas quantificações, nas transmissões, da melhor forma das nossas transmissões aqui irem adiante. É uma equipe grande aqui no ICL, viu, gente? Muita gente que não aparece, às vezes, na frente das câmeras, mas que faz um trabalho fundamental aí nas transmissões e em toda a organização aqui do nosso trabalho. Vamos adiante? Vamos lá. O plano M foi para o buraco. M do quem, você acha? No caso da família Bolsonaro. Eu estou me referindo a Michele. Segundo lideranças do partido de Flávio Bolsonaro, o PL, a chance de Michele, por isso o plano M, assumir a vice-presidência do 01 é próxima de 0. Como você sabe, quem ocupa essa vaga de vice, né, foi definido esta semana, na quarta-feira, é o deputado federal Alfredo Gaspar. Mas ele enfrenta acusações sérias, inclusive no STF, uma acusação de estupro de vulnerável. A ideia dessa troca, de que Alfredo Gaspar poderia estar ali só para segurar uma vaga, chegou a circular bastante desde ontem à noite, depois de uma informação que foi passada pelo jornalista Leonardo Sakamoto, do UOL. Ele trouxe essa informação e passou a circular fortemente, principalmente nos bastidores da direita em Brasília. É como se a Michele pudesse ser colocada ali na vice, um pouco mais adiante, como uma espécie de plano B do Flávio. Caso tudo desse errado com ele, com a candidatura dele, ela já estaria prontinha na chapa para pular de vice para o cargo principal. A Laura tem atualizações porque uma matéria de hoje no nosso site, né, Laura, da nossa equipe aqui de repórteres, mostrou que não, que essa hipótese é bastante improvável hoje, não é isso, Laura? Rodrigo, em contato com o ICL Notícias, os deputados Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL na Câmara, e Cabo Gilberto Silva, eles negaram a possibilidade de trocar o Gaspar pela Michele na vice do Flávio. Outras fontes do partido também foram ouvidas pela reportagem e consideraram o cenário praticamente impossível. Mas, nos bastidores, a hipótese chegou a circular sim, Rodrigo. A ideia era clara, que transformar a Michele numa espécie de Fernando Haddad nas eleições de 2018. Para quem não lembra, naquela eleição, o Haddad começou a campanha como vice do Lula e depois ele assumiu a cabeça de chapa quando a candidatura do Lula foi barrada pela justiça depois dele ser preso, né? Meses depois dele ser preso. Segundo fontes do Partido Liberal próximas ao Flávio, a expectativa da Michele aí na vice partia principalmente do entorno do Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional do Partido Liberal e também de setores do partido aqui em São Paulo. Rodrigo. É curioso isso, né, Laura, que o Valdemar Costa Neto continue fazendo circular essa ideia de que, quem sabe, a Michele possa ficar na vice, porque quem sabe, se o Flávio enfrentar problemas, ela já está ali preparada. Mostra que eles temem que surjam outros problemas aí relacionados a investigações em que o Flávio é o centro, né, dessas investigações. Eu estou falando de escândalos como Dark Horse, o caso das urnas eletrônicas, em que ele atacou as urnas abertamente, aquela foto em que ele aparece do lado do sicário, ou seja, próximo do capanga de Daniel Vorcaro. Por isso tudo, existem integrantes do PL que ainda trabalham com essa possibilidade de uma troca, né, na candidatura presidencial.
É verdade que hoje o Flávio tem 30% dos votos no primeiro turno e mais de 40% no segundo turno contra o Lula. Então, fraco eleitoralmente ele não está, mas tem dificuldades para ganhar. Ele tem força para se manter como líder da extrema-direita, mas tem dificuldades para se transformar naquela alternativa de verdade para derrotar o Lula, né? A ideia de Michele na vice enfrenta, no entanto, dois problemas muito sérios, muito claros, né? Primeiro, a turma do Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, e quando eu falo a turma é o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, próximos à Casa Branca, não gostam nada da Michele. O Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro deixam claro que não querem a Michele próxima da candidatura do Partido Liberal, rejeitam esta alternativa. A própria ex-primeira-dama, e aí o segundo fator, também já deixou claro que não gostaria de entrar numa campanha, ainda mais tendo que permanecer ao lado do enteado, com o qual, aliás, ela não se dá bem. Então, nenhum dos dois lados quer, né? O Flávio talvez quisesse, porque poderia fortalecer a candidatura dele, mas o Eduardo não quer, o Paulo Figueiredo não quer, a turma mais dura, assim, do bolsonarismo ideológico e raiz também não quer, e a própria Michele acha que é uma roubada para ela ter que aturar os filhos malcriados de Jair Bolsonaro. E aí ele ficou com um vice homem. Olha, gente, o pessoal ficou criticando, ele não tinha que ter uma mulher. Será que a gente está pegando pesado demais com o Flávio, coitado? Ele tentou, gente. Ele tentou ter uma vice-mulher, mas no final ele foi obrigado a escolher um homem. É essa história que o Flávio está tentando contar nas redes sociais. Numa live, nessa quinta-feira, ontem, né? O Flávio disse que tentou de qualquer maneira ter uma candidata a vice que fosse mulher. Então as mulheres realmente não gostam dele, né? Porque se ele tentou e nenhuma quis, as mulheres também rejeitam o Flávio na mesma medida em que a família Bolsonaro, pelo menos a porção masculina, rejeita as mulheres. Vamos ver o que o Flávio disse nessa transmissão aí de ontem à noite. A gente tem aqui um quadro, uma arte, né, com as aspas do que disse Flávio Bolsonaro nessa transmissão de ontem à noite. Abre aspas. Todo mundo sabe da minha tentativa de buscar uma mulher, não apenas por ser mulher, mas uma pessoa qualificada para estar junto com a gente na composição dessa chapa de outros partidos. Só que os caciques, infelizmente, resolveram ir por um outro caminho. Para a gente era importante a questão do tempo de televisão, das inserções. Aqui ele deixa claro duas coisas, que ele tentou o apoio dos caciques do Centrão e eles rejeitaram o acordo, e aí ele queria muito o acordo por causa do tempo de televisão, a gente já explicou aqui, sem União Brasil, sem progressistas, sem republicanos, a candidatura dele fica com menos tempo do que o Lula. Então ele queria. E se tivesse feito o acordo, podia pegar uma candidata mulher de um desses partidos e faria a composição. O Flávio, então, reconhece que foi mal sucedido na aliança com o Centrão e mal sucedido na tentativa de ter uma mulher como vice. A pergunta é, por que não escolheu uma mulher do partido dele, então, já que ele ficou sem aliança nenhuma? E aí não houve explicação. O Flávio, nessa mesma conversa aí nessa live, também fez questão de desmentir o presidente do partido, Valdemar, sobre a escolha de Alfredo Gaspar como vice. E aí é mais uma história engraçada, quase folclórica, envolvendo o presidente do PL, o Valdemar, que é uma velha raposa da política. É um bate-cabeça, né, Laura? Mais um bate-cabeça aí, até tem um lado engraçado, mas mostra uma certa descoordenação entre o candidato e o presidente do partido dele, né? Rodrigo, a verdade é que a extrema-direita tem muita dificuldade aí de alinhar o discurso. A gente está vendo, aí recentemente teve a história da fala misógina do Paulo Figueiredo e agora essa que também envolve as mulheres, né? Porque na live o Flávio, ele riu de uma fala do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que ele fez durante o anúncio do Gaspar na vice. Na ocasião, o Valdemar afirmou que o deputado federal do PL tinha sido escolhido há 6 meses. E aí, em resposta a isso, o Flávio disse o seguinte na live, abre aspas, eu não entendi. O Valdemar falou na hora lá, estamos aqui há 6 meses guardando esse nome. Pô, presidente, não foi isso, realmente foi em cima da hora que o Marinho teve essa ideia e eu achei a ideia fantástica, Rodrigo. Ele colocou o Valdemar como mentiroso na história toda, né? Só pra gente entender bem, né? Ele tá no dia do anúncio do Alfredo Gaspar, o Valdemar falou isso, que já estamos há 6 meses tentando o nome do Gaspar. Só que ontem, Laura, enquanto a Laura falava, apareceu muito rapidinho
esta live em que o Flávio está ao lado do Rogério Marinho, que é o coordenador de campanha dele. Até se a gente puder colocar isso. Então, uma coisa foi a fala do Valdemar lá no ato de anúncio do Gaspar. E nesta live do Flávio ao lado do coordenador de campanha dele, ele diz, espera aí, não, o Marinho me trouxe na última hora esse nome do Alfredo Gaspar. Então eles assumem que foi uma decisão meio no improviso, indicar o nome do Alfredo Gaspar. A gente acha engraçado, a gente acha tudo muito bagunçado, mas essa imagem de um certo improviso, o bolsonarismo usa desde 2018. Aquela ideia de Jair Bolsonaro comendo pão com leite condensado na cozinha, como se tudo fosse uma grande bagunça, às vezes é mesmo. Mas vender isso para uma parte da sociedade dos bolsonaristas acaba sendo até, tem um lado assim, para eles, né, meio assim charmoso. Olha como eles são sincerões. Foi tudo de improviso, tudo meio bagunçado. E aí escolheram um homem lá que, inclusive, tem denúncia contra ele, mas tudo bem. Para que mulher na vice? Eles são assim. E ontem o Flávio Bolsonaro assumiu esse discurso. O Flávio Bolsonaro também elogiou o vice, ressaltando que Alfredo Gaspar soma no tema da segurança pública e no tema do combate à corrupção. Segurança pública para quem, né? Tem que ver se as mulheres se sentem seguras com Alfredo Gaspar, é uma pergunta. Mas isso foi o que disse o Flávio. Ele falou assim, é alguém que eu tenho certeza que o PT se tremeu com essa indicação. A informação que a gente colheu do Palácio do Planalto é o contrário. O PT achou um nome fraco que não soma com o Flávio, que por isso foi visto até com bons olhos pelo PT. Nesse momento, durante a live, o Rogério Marinho até emendou. Vai ser Lulinha na veia. Por quê? Porque o papel que vai ter o Alfredo Gaspar na campanha é tentar vincular o nome do filho do presidente Lula, o Fábio Luiz, ao escândalo do INSS. O Flávio quer usar o vice para explorar suspeitas contra o Fábio Luiz, né, que é alvo de inquéritos da PF. Um desses inquéritos apura se Fábio Luiz, o filho de Lula, cometeu o crime de tráfico de influência, inclusive com negociações envolvendo o tal do careca do INSS. Alfredo Gaspar foi relator da CPI do INSS e usou o relatório final da comissão, que não foi nem aprovado, porque era um amontoado de absurdos, mas ele usou o relatório final, o Alfredo Gaspar, para atacar o Lula e o PT. Então, esse vai ser o papel dele na campanha. Fazer pirotecnia com o negócio de segurança pública, prende, arrebenta, e falar que o filho do Lula, eu investiguei o filho do Lula, etc. Mesmo que não tenha nada, mas vai fazer esse barulho. Bom, nós temos ainda mais bastidores sobre a eleição. Agora vamos trazer um bastidor aqui sobre como é que os partidos de centro, do centrão, aliás, são partidos de direita, na verdade. Como é que os partidos de direita, do centrão, abandonaram o Flávio, decidiram não fazer a aliança. A gente viu, né, ao longo das últimas 2 semanas. E aí tem um detalhe importante, o presidente Lula entrou pessoalmente em campo para arrancar dos partidos, principalmente o Republicanos e o Podemos, que eles ficariam neutros, que eles não iriam para a candidatura do Flávio Bolsonaro. Aconteceram encontros de Lula com os representantes desses partidos em Brasília, reuniões articuladas por Edinho Silva, presidente do PT, e pelo ministro José Guimarães. Os dois têm proximidade com nomes do Centrão no Congresso. Tanto o Podemos quanto o Republicanos já tinham sido convidados por Flávio para a aliança, o senador chegou a oferecer a vice, mas parece que a conversa do Lula colou e esses dois partidos, Laura, também decidiram ficar neutros, né? Assim, não fechar uma aliança formal com o Flávio Bolsonaro. Sim, Rodrigo, o presidente Lula se reuniu na manhã de segunda-feira com o presidente da Câmara, Hugo Motta, que é do Partido Republicanos. Também estava presente na reunião o ministro Guimarães e, segundo interlocutores, o presidente do Partido Republicanos, Marcos Pereira, também estava lá. Ele nega. Mas aliados de Hugo Motta dizem que o encontro do Republicanos não teve como objetivo discutir um eventual apoio a Lula, mas que a política é feita de gestos. E a costura da neutralidade passou pelas mãos do Hugo Motta, que em troca pediu uma retribuição. O que seria essa retribuição? No caso, o Hugo Motta estaria visando aí o apoio para a reeleição dele à presidência da Câmara. E na segunda-feira, o presidente Lula também conversou com a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, que classificou o encontro como positivo. Vale lembrar aqui que a Renata Abreu ela era uma das cotadas a vice do Flávio Bolsonaro. Então é isso. O Podemos e os Republicanos decidiram, então, não apoiar o Flávio, né? Em troca, o Lula teria chegado a conversar ou sinalizado que pode, sim, indicar o Hugo Motta, que é do Republicanos,
para continuar na presidência da Câmara a partir do ano que vem. Será? Tudo vai depender da composição das bancadas. Antes disso, o Hugo Motta precisa se reeleger deputado, né? Vai concorrer lá pela Paraíba. Quem avisa, amigo é. O Nicolas Ferreira, líder aí da extrema-direita jovem, tentou convencer Romeu Zema, do Partido Novo, a desistir da candidatura à presidência. Nicolas sugeriu que o ex-governador dispute uma vaga ao Senado. Por que será que o Nicolas está fazendo isso? Aliás, eu já escutei de gente aí da política que o Nicolas, se continuar brigando com os irmãos Bolsonaro, pode deixar o PL e ir para o Partido Novo, que é o mesmo partido do Zema. Por quê? Ele pretende concorrer a presidente em 2030 e a família Bolsonaro é que manda no PL. Se o Nicolas quiser concorrer, talvez tenha que ir mesmo para o Partido Novo. Mas então ele resolveu sugerir para o Zema, que é lá do mesmo estado que o dele, Minas Gerais, desistir de concorrer à presidência, sugeriu que o Zema dispute uma vaga ao Senado. O encontro foi amistoso, o deputado justificou que no Congresso o Zema contribuiria muito mais, garantindo uma vaga no Senado, do que concorrendo à presidente, onde certamente vai perder. Na corrida presidencial, o Zema será derrotado. O Romeu Zema lançou aquele "vou ver e depois te aviso, Nicolas, obrigado". Obrigado. Ele respondeu que avaliaria a sugestão junto à sua equipe, mas na verdade vai seguir com a candidatura à presidência. Me parece aí o Nicolas querendo construir uma bancada, querendo que o Partido Novo tenha uma liderança no Senado, que o Zema mantenha algum mandato para ter alguma influência, mirando usar essa legenda, o Partido Novo, o Nicolas, né, usar essa legenda para talvez concorrer a presidente, ele, Nicolas, em 2030. Você percebe que já tem uma turma aí se preparando, né, para o futuro. O Renan Santos, do Missão, é candidato agora para acumular forças e depois tentar em 2030. E o Nicolas pelo Partido Novo. São os moderninhos da extrema-direita, que de moderno não tem nada. É a velha direita com um rosto que parece renovado, mas é bastante perigoso para o Brasil. Atenção! Você já pensou em ser dono de um apartamento da família Bolsonaro? Será que o apartamento já viria com cofre e dinheiro dentro? Ou viria com armamento pesado guardado ali nos armários? Que eles gostam de colecionar arma? Bom, o seu sonho pode se tornar realidade. Tem um apartamento do Eduardo Bolsonaro nesse prédio que aparece aí na tela, que vai a leilão no Rio de Janeiro. O problema é o motivo do apartamento do Eduardo Bolsonaro ir a leilão. Ele é oficialmente um caloteiro. A Caixa Econômica Federal incluiu em leilão o apartamento de um quarto que pertenceu ao ex-deputado e está localizado no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, na Avenida Pasteur. O imóvel foi retomado depois que Eduardo parou de pagar as prestações do financiamento. Contratou um financiamento no na Caixa Econômica e virou caloteiro. Laura, que história é essa? Que apartamento é esse? Traidor do Brasil e caloteiro, Laura. Rodrigo, a Caixa Econômica Federal tentou notificar o Eduardo Bolsonaro pessoalmente em outubro do ano passado sobre essa dívida em aberto, mas não obteve sucesso, até porque a gente sabe que o Eduardo está nos Estados Unidos desde o começo de 2025. Depois, o banco tentou contato com o Eduardo por meios eletrônicos, pelo menos 3 vezes, mas também não obteve retorno. E segundo a Caixa, o apartamento foi avaliado em R$1 milhão, né, o valor próximo ao que foi pago pelo Eduardo Bolsonaro quando ele adquiriu o imóvel em 2017. Só que no leilão, marcado para o dia 20 de agosto, o lance mínimo foi fixado em R$644 mil. Então, um valor bem abaixo, né, Rodrigo? Uns 30% abaixo do R$1 milhão que o Eduardo pagou. Esse apartamento, como você falou, tem só um quarto e 101 metros quadrados aí para quem estiver interessado em entrar no leilão da Caixa, Rodrigo. É isso, mas pode ser um apartamento meio mal assombrado, né, Laura? Da família Bolsonaro. Não sei se ele emprestou para algum amigo miliciano morar lá, eu fico assim preocupado. Mas apartamento de um quarto com 100 metros quadrados que o Eduardo Bolsonaro comprou por R$1 milhão e, como é normal, quando vai a leilão o imóvel, você tem um abatimento para vender mais fácil. Então, o lance mínimo aí fixado em cerca de R$650 mil. Importante, gente, esse apartamento aí é um dos 2 imóveis comprados por Eduardo na Zona Sul do Rio e que foram denunciados em reportagem da Juliana Dalpiva e do Chico Otávio
2 repórteres que trabalhavam no Globo, a Juliana hoje aqui do ICL. Eles mostraram que esse apartamento que vai a leilão e um outro foram comprados em parte com dinheiro vivo, está na escritura. Esse apartamento aí da Avenida Pasteiro está na escritura. Pago em parte com dinheiro em espécie. R$100 mil em espécie, entregou o Eduardo. E o que é importante? Esta semana, a Juliana Dalpiva entrevistou uma testemunha que contou que no gabinete de deputado federal do Eduardo, lá em Brasília, havia um cofre com dinheiro vivo, em parte recolhido entre os funcionários numa espécie de rachadinha federal. Esse dinheiro ficava guardado lá no cofre e que um belo dia o Eduardo tirou o dinheiro do cofre e usou para comprar apartamento no Rio. Muito provavelmente, o dinheiro do cofre veio parar na compra desse apartamento aqui, na entrada. Ele deu a entrada com o dinheiro do cofre. O cofre secou e agora não conseguiu mais pagar as prestações para a Caixa Econômica. Sem cofre e sem rachadinha, ele vira caloteiro. Haja dinheiro de Dark Horse para conseguir pagar imóvel agora, porque não tem mais rachadinha. Eduardo Bolsonaro, caloteiro, perdeu o mandato, perdeu o cargo na Polícia Federal e agora perde o apartamento em que ele havia dado a entrada com dinheiro de rachadinha, provavelmente. Esse é o Dudu Bolsonaro. Facilitando a vida dos golpistas. Isso aqui é sério, hein, gente? Por 6 votos a 4, o STF abriu uma brecha para que os réus do 8 de janeiro possam reduzir o tempo de pena com medidas cautelares. O que quer dizer isso? Se o golpista lá do 8 de janeiro ficou 1 ano em prisão preventiva, ele vai poder usar esse 1 ano descontando da pena. Se ele ficou 1 ano com tornozeleira eletrônica, com recolhimento domiciliar noturno, também vai poder descontar da pena e por aí vai. Laura, explica melhor. Com isso, muitos dos condenados ali pelo 8 de janeiro vão conseguir se livrar das penas mais pesadas. É isso, Rodrigo, né? Esse recurso foi inicialmente feito para um caso específico, mas agora vai ser estendido para todos os outros réus, né? É o tal do problema do precedente, porque liberou para um, tem que liberar para todos. Então, no julgamento de ontem, que aconteceu no plenário virtual, os 10 ministros do STF analisaram um pedido específico da gerente de RH, Simone Macedo. Ela foi condenada inicialmente a só 1 ano de reclusão por associação criminosa, mas a pena foi substituída por 225 horas de prestação de serviços à comunidade e também uma participação num curso de 12 horas sobre democracia, Estado e direito e também golpe de Estado. Só que depois do esgotamento de todos os recursos, a defesa da Simone pediu o abatimento da pena e aí aconteceu tudo isso, Rodrigo. Em parte, o Supremo então atendeu o pedido dessa moça que estava aí condenada e ao adotar esta medida de compensar, né, poder reduzir pena a partir das medidas cautelares também, acaba beneficiando dezenas, talvez centenas de condenados do 8 de janeiro, o que foi entendido também como uma derrota do Alexandre de Moraes e como uma sinalização de que a maioria dos ministros pretende baixar a fervura e aos poucos ir soltando, principalmente os condenados com crimes menos graves ali, aquela turma que invadiu os prédios, mas que não se envolveu em tanta barbaridade. É isso, para tentar diminuir a fervura, diminuir a pressão, deixar presos mesmo só os grandões ali da cúpula do golpismo. Bom, quem é que disse que o Jair Bolsonaro não vai poder concorrer agora em outubro, hein? Dá uma olhada nisso aqui. O nome que vai aparecer na urna para quem votar para deputado lá em Santa Catarina. Sim, senhor, Jair Bolsonaro. Só que ele está um pouco mais novo aqui nessa foto. É o filho, o 04, né? O Jair Renan Bolsonaro. Ele atualmente é vereador em Balneário Camboriú, uma cidade lá de Santa Catarina, e vai concorrer a deputado federal pelo Estado. Registrou a candidatura na cara de pau como Jair Bolsonaro. Ele é o Jair Renan, ele já é o filho do homem. Precisa usar o nome também? Ô Laura, como é que fica isso? Será que o TSE vai aceitar, ou o TRE lá de Santa Catarina? Olha só, todas as informações. O Jair Renan Bolsonaro declarou um patrimônio de R$187 mil no valor de um Jetta 2015, avaliado em R$65 mil, mais, somado a R$122 mil em 2 contas bancárias que ele tem. Vale lembrar que, assim como Carlos Bolsonaro, o Jair Renan ele é carioca de nascimento, né? Carioca da gema, mas ele se mudou para Santa Catarina para concorrer nas últimas eleições, né? Agora em 2022.
parece que a família Bolsonaro está se aproveitando dos bolsonaristas do Sul para se eleger, né, Rodrigo? Será que eles acham que eles não se garantem no Rio de Janeiro? A gente estava comentando isso, né, na nossa passagem de roteiro. Mas, enfim, tem um problema nisso tudo, que é a lei eleitoral, né, que prevê que os candidatos podem sim escolher apelidos ou nomes pelos quais eles são conhecidos, desde que não se tenha nenhuma dúvida quanto à identidade do candidato. Então a pergunta que fica é, o Jair Renan, ele vai cair na malha fina do TSE com o nome Jair Bolsonaro na urna? A gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver, né? Pois é, pode usar apelido? Pode, desde que não confunda o eleitor. Ele acha que está votando no Jair Pai, então o pessoal de Santa Catarina pode achar, não, peraí, eu vou votar, está preso, mas eu voto nele. Mas na verdade está votando no filhote 04 Jair Renan. O TSE vai ter que decidir isso daqui. Pessoal, encontro cancelado. Encontro com a Polícia Federal e o senador Jacques Wagner, do PT, foi cancelado. Estava previsto para hoje, mas acabou desmarcado. Não é bem um encontro, né? É um depoimento. A defesa informou que pediu adiamento porque ainda não teve acesso ao conteúdo total das investigações. Os advogados alegam problemas técnicos, uma nova data será definida. É a segunda oitiva cancelada nesta semana no inquérito que investiga relações entre Jacques Wagner e Augusto Lima, que é o sócio do Vorcaro no Banco Master. Na segunda-feira, o próprio Augusto Lima também teve depoimento desmarcado. Pessoal, informação importantíssima internacional, saiu agora há pouco. Os Estados Unidos bateram um martelo. O Senado dos Estados Unidos aprovou hoje o nome do deputado da Flórida, Daniel Pérez, para ser o novo embaixador de Donald Trump no Brasil. É um homem de extrema-direita, um agitador que vem ao Brasil para tentar influenciar nas eleições. Ao longo dessa semana, Pérez se transformou no pivô da crise diplomática entre Brasília e Washington. Vale lembrar que o governo Trump revogou o visto da nossa embaixadora, Maria Luísa Viotti, sob a justificativa de que o Brasil estava demorando demais para dar o aval diplomático ao Pérez. Laura, mas ele nem tinha sido aprovado no Senado ainda, tanto que a aprovação foi só hoje, né? Pois é, Rodrigo, o deputado Daniel Pérez da Flórida, ele é ligado ao secretário de Estado Marco Rubio, que, como a gente sabe, é o principal agitador aí de medidas unilaterais contra o Brasil e amigo da família Bolsonaro. Agora, essa aprovação no Senado deve ser seguida por um pedido praticamente imediato aí ao Consulado do Brasil em Washington para que o visto seja dado ao norte-americano. Esse gesto coloca uma nova pressão sobre o governo Lula, que inclusive não foi consultado pelos Estados Unidos sobre a escolha do novo embaixador, como diz o rito diplomático, né, Rodrigo? E essa situação, como você bem colocou, mostra que o governo brasileiro estava falando a verdade, né? O Itamaraty não demorou para aprovar o embaixador. Na verdade, ele nem tinha passado, né, sido votado no Senado norte-americano. É isso, daqui a pouco vamos trazer no N2 mais informações. A equipe aqui do ICL, né, vai trazer mais informações, atualizações sobre essa crise diplomática e agora já há um nome aprovado oficialmente pelos Estados Unidos. Vamos trazer detalhes no N2. Eu vou aqui para uma notícia da Polícia Federal, que quer ouvir o Marco Aurélio, conhecido como Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente Lula, sobre a relação dele com a empresária Roberta Luxinger. Ela é investigada pela PF por tráfico de influência no Planalto, em benefício do careca do INSS. Marcola admitiu que recebeu R$250 mil, né, da Roberta Luxinger. Rejeitou que haja qualquer ilegalidade nisso, alega que se trata de empréstimo pessoal. A Roberta Luxinger é próxima de Fábio Luiz, filho de Lula. Tudo isso pode trazer turbulências aí para a candidatura do presidente Lula à reeleição. A gente vai terminando mais uma semana aqui com o ICL Urgente, agradecendo a Laura Couto mais uma vez pela parceria. Valeu, Rodrigo. Semana terminando, mas antes tem o resultado da nossa enquete. A gente perguntou no começo do programa se o Flávio vai aguentar até o fim da campanha, na nossa enquete no YouTube, e a resposta foi sim, ele vai. É difícil ele ficar inelegível com 40% dos votos, Rodrigo. Eu também acho que ele vai até o final, a essa altura. Eu também acho. Bom fim de semana, Laura. Valeu, a gente Rodrigo. se vê na segunda-feira. Pra você também. Valeu. Pessoal, vem aí a segunda temporada do podcast de jornalismo investigativo do ICL, No Alvo, né? Você viu a primeira temporada já, que trouxe aí os segredos do Silas Malafaia. Agora a jornalista Juliana Dalpiva vai revelar bastidores inéditos sobre Flávio Bolsonaro. A gente já teve o documentário e agora vem o podcast, com outras informações que não estão no documentário. Então fica de olho, é a segunda temporada, O Herdeiro do Jair,
Para ter acesso totalmente gratuito, acesse o link icl.com.br/podcast, icl.com.br/podcast. O primeiro episódio vai ser liberado na próxima segunda-feira, 10 de agosto, às 12 horas em ponto. Fica o convite. E agora vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá, e eu também estarei com eles. Valeu, gente! O Flávio entrou para a política como um projeto do pai dele. E por isso se tornou o homem de negócios do clã Bolsonaro. E essa história levou o Ministério Público do Rio de Janeiro a denunciar ele por um desvio de dinheiro público de pelo menos 6 milhões de reais. Eu sou Juliana Dalpiva e apresento para você O Herdeiro do Jair, a segunda temporada do podcast investigativo do ICL, No Alvo. O primeiro episódio estreia no dia 10 de agosto. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.